Nós estamos caminhando na carta do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, uma carta escrita aos crentes, aos cristãos do primeiro século, a uma igreja que estava passando por sofrimento, pelas perseguições do Império Romano. E esta carta tem um fundo dessas lutas que o cristianismo enfrentava. E ele estava falando especialmente àqueles que já experimentaram a obra da regeneração e que podem compreender o que significa de fato a vida cristã. Não adianta você falar estas verdades para o homem velho, para um homem que não foi, para uma pessoa que não foi regenerada, porque ela não entende isto, não há compreensão. A complexidade do pensamento humano, ele não permite o entendimento da simplicidade do Evangelho. Nós já vimos no capítulo anterior, capítulo 2, quando o apóstolo falou sobre a submissão dos súditos às autoridades, aos reis, a atitude de submissão dos servos aos senhores, a submissão das esposas aos maridos, dentro sempre do contexto de alguém que passou por uma experiência real de novo nascimento. E aqui no capítulo 3, no versículo 7, o apóstolo Pedro vai falar com os maridos. Ele agora faz uma palavra especial aos maridos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui também tem assuntos que a mentalidade pós-moderna não consegue assimilar. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Agora o apóstolo se volta para os maridos e mostra os deveres correspondentes que eles devem cumprir. Devem viver em consideração para com as suas esposas, mostrando amor, cortesia e compreensão. Se alguns têm dificuldade de compreender a submissão da mulher, que há uma batida forte do feminismo contra isto, esta coisa aqui é mais difícil ainda, mostrando um amor verdadeiro, cortesia e compreensão. Devem dispensar às suas esposas o terno respeito que seja apropriado para os membros do sexo feminino, que ele chama aqui de sexo mais fraco. E este é um ponto que muitos debatem achando que é uma loucura. Não é fraqueza no sentido de menor ou de astenia, não. O sexo é mais trabalhado, mais sensível,
as emoções são mais cheias de detalhes. Há hormônios que definem a mulher. Você sabe que a TPM é um fato que faz a mulher ter dias diferentes, e também a sua posição de mãe, a sua atitude de mãe. Às vezes a gente vê como elas são sensíveis ao sofrimento dos filhos, e nesse momento elas se tornam mais fragilizadas. Eu tenho, às vezes, viajado com mulheres de avião, e quando o avião, quando o comandante é mulher, alguém uma vez perguntou perto de mim: será que o filho em casa está bem? Porque se não estiver bem, como é que ela vai viajar com toda a concentração nestes aparelhos? E isso é fato. A mulher tem esta propensão. Nesses dias de movimento de libertação das mulheres, a Bíblia pode parecer fora de sintonia com os tempos ao falar de mulheres como vasos mais frágeis. Mas é um fato simples da vida que a mulher média é mais fragilizada, mais fraca do que os homens fisicamente. Além disso, de modo geral, ela não tem o mesmo poder de controlar as emoções e é mais frequentemente guiada por reações emocionais do que por pensamentos racionais e lógicos. Isso quem está falando aqui é Dr. Jay Adams, um psiquiatra bastante reconhecido, mostrando que existe este mover do ser humano diante desta realidade. O tratamento de problemas teológicos profundos não é característica do seu modo de viver. Nós temos algumas teólogas, mas elas são mais emocionais. E, em geral, ela é mais dependente, em modo geral, da figura masculina, né? A gente tem algumas mulheres com seus hormônios mais fortes, mas se aparecer uma cobra aqui, né, normalmente ela procura um homem ou alguém para enfrentar. Isto é natural. O tratamento do homem com cortesia, o tratamento com amor, o tratamento com simpatia é algo que os homens têm dificuldade. E nós precisamos aprender a tratar as nossas esposas com mais sensibilidade. Eu vejo isto do ponto de vista da homeopatia. A minha esposa, por exemplo, ela é uma laquesis. Ela é uma pessoa, aliás, ela é uma pulsatila, que é uma flor que só existe lá nos Alpes suíços e tem que ser apanhado com luvas numa lua cheia. Eles tiram esse produto para tratar as pessoas muito sensíveis. Em compensação, eu sou um laquesis. Eu sou um princípio do urutu cruzeiro, da cobra, mais grosso. Então, como é que duas pessoas com sensibilidades diferentes podem viver a vida comum do lar com discernimento? Só o milagre da regeneração, o milagre do novo nascimento. No princípio do nosso casamento, nós tivemos muitos problemas. Nós pensamos em divórcio, nós pensamos em separação.
Mas quando o Senhor Jesus Cristo entrou na nossa vida, primeiro eu ganhei uma experiência de regeneração já sendo pastor, porque você pode estar na igreja, mas não ser uma nova criatura. Depois a minha esposa, anos mais tarde, as coisas mudaram completamente. Nós não somos um casal perfeito, mas aquele que é perfeito habita em nós e nos dá condições de poder viver a vida do lar com mais discernimento. Nós vamos dar uma paradinha aqui e logo, logo a gente volta. Então, eu estava falando que nós tivemos problemas no nosso casamento e aqui nós estávamos nos lembrando de que uma vez um pastor que fez 60 anos de casado, alguém chegou para ele e disse: como é que vocês conseguiram conviver com tanto tempo assim? Você nunca pensou em divorciar da sua esposa? Ele disse: divorciar eu nunca pensei, mas matar algumas vezes eu pensei. A gente tem lutas, a gente tem dificuldades, mas é preciso Jesus entrar na nossa vida. Eu não estou falando de catolicismo, de protestantismo, de evangelicismo e de tantos cismos e ismos que tem aí. Eu estou falando de Cristo. Nem estou falando de cristianismo no sentido de um sistema. Eu estou falando de uma pessoa, para que ele mude o nosso modo de ver a realidade, de reagir. Os casamentos, a atitude de um homem para com a sua esposa deve reconhecer o fato de que ela é co-herdeira da graça da vida. Há uma coerência. Não é uma competição que deve governar os nossos lares, mas uma cooperação, um lugar de entendimento. Isto se refere a um casamento no qual ambos são crentes, ambos são cristãos. Embora mais fraca do que o homem em alguns aspectos, a mulher goza de uma posição igual perante Deus e compartilha igualmente do dom da vida eterna. Ela tem a mesma posição de co-herdeira de Cristo. Além disso, ela é mais do que igual ao marido em trazer nova vida física ao mundo. Quem é que pode gerar uma criança? Nós podemos colocar a semente, mas ela é aquela que abriga e que dá a condição para que essa criança cresça no seu ventre e receba toda a sua emocionalidade. Existe a questão da genética, que é de ambos, mas a congênesis, que é a gestação, ela é um privilégio exclusivo da mulher. E ela precisa estar sabendo que tem um ministério maravilhoso e os homens entenderem que isto é algo preciosíssimo. Alguém tem que entender que a mulher precisa de cuidados. Quando há discórdia
no relacionamento, a discórdia produz impedimento nas orações. Você não pode ter orações sendo levadas a Deus quando há ressentimentos e discórdias na relação. Biggs, um estudioso da palavra de Deus, ele diz: os suspiros da esposa ferida se interpõem entre as orações do marido e a audição de Deus. Vai gerar uma coisa: como é que eu posso estar sendo sincero quando a minha esposa está sofrendo alguma mágoa de maus tratos que eu provoquei? A Bíblia fala sobre não deixar que o sol se ponha sobre a vossa ira. Quando há desavenças, nós devemos tratar isto para que não crie uma barreira nos relacionamentos. Também é muito difícil para um casal orar junto quando algo está perturbando sua comunhão. Para a paz e o bem-estar do lar, é importante que o marido e a mulher observem algumas regras básicas. Nós vamos aqui elencar algumas regras. Manter a honestidade absoluta para ter uma base de confiança mútua. Manter honestidade. Um relacionamento com mentiras, um relacionamento com hipocrisia, um relacionamento com esconderijos de coisas, ela não pode ter uma transparência. Manter honestidade é prioritário para que a relação do casamento tenha esse sentido de prazer. Manter as linhas de comunicação abertas. A comunicação é a coisa mais importante para qualquer relacionamento. Nós não podemos punir o outro sonegando informações ou tirando o padrão da comunicação, porque isto vai gerar um fechamento do filtro e não haverá a possibilidade de uma intimidade maior. Deve haver uma disposição constante para conversar sobre as coisas. O que mantém um casal saudável é, em primeiro lugar, a comunicação. E manter isto aberto. Quando o vapor aumenta na caldeira, uma explosão é inevitável. Então nós precisamos tirar essas pressões, né? Senão isto vai gerar algum desconforto nos relacionamentos. Conversar inclui a disposição de cada um dizer sinto muito e de perdoar, talvez infinitamente. Quando os discípulos de Jesus perguntaram quantas vezes se deve perdoar? 7 vezes? Porque os rabinos diziam que você devia perdoar qualquer coisa até 3 vezes. Além disto, sangue de barata. E Pedro colocou 7 vezes, que é um número bem maior. Jesus disse, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. E a interpretação que Lucas dá sugere ao dia. 70 vezes 7 ao dia são 490 vezes. Ou seja, a cada 3 minutos está disposto a perdoar. Porque se eu não perdoo, sabe o que é que acontece? Eu apodreço. Eu vou ficando com aquela mágoa dentro de mim, aquilo vai gerar um mal-estar no meio em que eu estou.
Então eu tenho que aprender isto, que perdoar é uma questão que eu não posso. Então o relacionamento humano precisa de perdão. Sinto muito, eu pisei na bola, e o outro perdoar infinitamente. Ignore pequenas falhas e idiosincrasias, porque cada um de nós tem estas coisas próprias. O amor cobre uma infinidade de pecados. Pedro vai dizer isto mais adiante nesta carta. Não exija perfeição nos outros quando você não é capaz de produzi-la em si mesmo. Tem gente que quer que o outro seja perfeito, mas ele não é perfeito. Esforce-se pela unidade nas finanças, evite gastos excessivos, compras em parcelas e o desejo de acompanhar os vizinhos com aquilo que eles têm. Isso aí desgasta os relacionamentos. Lembre-se de que o amor é um mandamento e não uma emoção incontrolável. Amar significa tudo o que está incluído no capítulo 13 de 1 Coríntios. E ali tem uma lista que eu vou deixar para você olhar aquele capítulo, porque o nosso tempo não vai permitir. O amor é cortês, o amor não se exaspera, o amor não fica ressentido. Isso o impedirá de criticar ou contradizer seu parceiro na frente dos outros. O amor o impedirá de brigar na frente dos seus filhos. Vocês podem discordar, mas não brigar. O que pode comprometer a segurança deles, esta guerra que muitas vezes é travada dentro dos casamentos. Então, maridos, a liderança é sua. E você é que tem que produzir este campo de relacionamento entre a sua esposa e os seus filhos. Que Deus conceda a cada um de nós o privilégio de sermos maridos e esposas do ponto de vista bíblico, para que as nossas famílias gozem de um relacionamento que realmente seja saudável. Isso aqui a gente diz de coração para coração. Até o nosso próximo programa.